Abduzidos na Terra Plana. De Fernando Lira. Episódio 2, Sonhos Curvos em um Mundo Plano. Sequência 1 interna. Quarto de Paulo. Noite. Paulo dorme. Seu peito sobe e desce, sua respiração é irregular. O quarto está imerso em uma penumbra azulada. Pôsteres de astronomia estão colados de forma assimétrica nas paredes. Na escrivaninha, há uma maquete de um sistema solar, os planetas são discos achatados. Sequência 2 externa. Bairro estranho. Dia. Sonho de Paulo. Paulo está parado no meio de uma rua. Os semáforos possuem 4 cores e piscam em uma ordem aleatória. Os carros movem-se de ré, seus motoristas dirigem, alheios à anomalia. Sequência 3 interna. Sala de estar do Silva. Dia. Sonho de Paulo. Uma televisão está ligada. Um alerta interrompe a programação. Na tela, um repórter aparece, aflito. Atrás dele, imagens de uma forte tempestade. A TV brilha no escuro. O rosto do repórter está pálido, a voz trêmula. Repórter. Preparem-se. Esta não é uma tempestade comum. Carla tenta salvar uma travessa de comida, os utensílios levitam ao seu redor. Carlos folheia um jornal, as manchetes desaparecem conforme ele avança nas páginas. O vento explode as janelas com violência. A casa mergulha em escuridão absoluta. Sequência 4 interna. Casa do Silva, escuridão total. Sonho de Paulo. Trovões estrondosos ecoam pelo ambiente. Relâmpagos iluminam o rosto de Paulo. Seu olhar está fixo no vazio. Quando a luz retorna, a casa já não é a mesma. Os móveis flutuam. As paredes ondulam, como ondas. A família se encara, perplexa. Carla sussurra. Isso não é nossa casa. Paulo olha ao redor. Sua respiração é irregular. Paulo. Não estamos mais na Terra. Sequência 5 interna. Uma biblioteca abandonada. Noite. Sonho de Paulo. Paulo caminha entre estantes empoeiradas. Seus dedos deslizam pelas lombadas envelhecidas. Ele encontra uma prateleira oculta, cheia de livros velhos. As capas trazem símbolos estranhos. Mapas da Terra esférica redonda. Paulo arregala os olhos. Vozes ecoam pelo prédio. Os agentes do mito estão próximos. Eles vestem uniformes pretos, com andares robóticos e olhares fixos. Paulo rasga uma página de um livro e foge por um corredor estreito. Sequência 6 interna. Casa do Silva. Noite. Sonho de Paulo. Carlos examina alguns objetos ao seu redor. Uma bússola que gira sem parar. Um relógio que corre para trás. Uma lupa capaz de revelar mensagens ocultas em panfletos. Fá de outubro. Sequência 7 interna. Quarto de Paulo. Manhã. O despertador toca. Paulo acorda em sobressalto, suado. Ele olha ao redor. Tudo está como antes. Senta-se na cama, ofegante. O suor escorre pela testa. O som do coração acelerado ecoa. Paulo leva a mão ao peito, tenta controlar a respiração. Seu olhar vaga pelo quarto mal iluminado. A luz da lua atravessa a cortina entreaberta, que reflete sombras estranhas nas paredes. Paulo sai do quarto apressado, descalço. Ele para diante da porta do quarto dos pais. Sua mão toca a maçaneta, sem girá-la. Fecha os olhos por um instante, respira fundo. Seus lábios se movem, nenhuma palavra sai. Seu olhar se volta para o quarto da irmã. Ele para, hesitante. Sequência 8 interna. Sala. Madrugada. Paulo caminha até o sofá e se senta. O ambiente está calmo. Ouve-se um leve tic-tac vindo do relógio da parede. Ele enterra o rosto nas mãos e solta um longo suspiro. Seu olhar fixa-se no relógio, está inquieto. Levanta-se. Seus passos ecoam pela casa, enquanto segue até a cozinha. Sequência 9 interna. Cozinha do Silva. Madrugada. Paulo acende a luz fraca. Abre uma gaveta e pega um papel e uma caneta. Suas mãos estão trêmulas. Começa a escrever com rapidez.
Vemos a mão de Paulo que escreve no papel, palavras confusas, rabiscadas, escritas com pressa. Paulo solta a caneta e encara o papel, encosta-se na cadeira e suspira. O relógio avança mais 1 minuto. Fá de outubro. Sequência 10 interna, cozinha dos Silvas, manhã. Fadim. Joana prepara panquecas. Carlos está sentado, lendo o jornal do regime. Carla mexe num suco, distraída. Tudo está igual ao dia anterior. Paulo chega à cozinha, nervoso, com os pergaminhos da caverna debaixo do braço. Paulo. Eu preciso falar com vocês. Carlos ergue os olhos do jornal, sem pressa. Joana não lhe dá atenção. Coloca uma panqueca no prato de Carlos. Carlos. Paulo abre a boca. Nenhuma palavra sai. Ele tenta de novo, não consegue. Carlos folheia seu jornal e sorri. Carlos. Vocês já leram isso? O regime está cada vez mais eficiente. Tudo está organizado, sem confusão, sem caos. Estamos seguros. Carla revira os olhos, mexendo com distração no suco. Carla. Claro. Nada como um mundo onde até os pássaros voam em linha reta. Joana abaixa os olhos para a frigideira, sem nada comentar. Uma batida forte na porta. Paulo se assusta. Ele empurra os pergaminhos para debaixo do banco da mesa. Joana. Quem poderia ser a essa hora? Carlos se levanta e abre a porta. Sequência 11 externa, porta da sala do Silva, manhã. Os traditos estão à porta, Célia segurando um bolo. Célia. Bom dia, vizinhos. Viemos trazer um bolo de boas-vindas. Silêncio. Os Silva trocam olhares desconfiados. Marcos. Ah. Perdão, queremos dizer bolo de bom dia. Sequência 12 interna, sala do Silva, manhã. Os traditos invadem a casa do Silva, colocam o bolo sobre a mesa. Joana. Que gentileza, inesperada. Os traditos sentam-se. Célia. Dormiram bem. Ou coisa para descansar é a noite bem dormida. Carlos. Sim, normal. Tudo como deve ser. Marcos. Ou coisa para ter certeza é a rotina. Carla solta um suspiro discreto e cruza os braços, desconfiada. Célia fixa os olhos em Paulo. Célia. Paulo, vi você na rua ontem à noite. O que fazia a essa hora? Paulo tenta manter a calma. Paulo. Ah, estava, respirando ar puro. Marcos sorri. Marcos. Ou coisa para se respirar é o ar. Célia inclina a cabeça, sem desviar o olhar. Célia. Claro. Há quem diga que o ar tem camadas. Como a tal camada de ozônio. Os traditos riem alto. Carlos e Joana se entreolham. Marcos. E tem gente que acredita que o gelo pode derreter. Carlos. Realmente, é inacreditável que existam pessoas assim. Carla cruza os braços e inclina a cabeça. Carla. Sim, inacreditável mesmo. Célia. E pior, esses desorientados querem mudar as verdades. Querem dizer que existem mais gêneros do que o natural. Como se homem e mulher não bastassem. Marcos abana a cabeça, indignado. Marcos. Ou coisa para ter sentido é a ordem natural. Carlos acena com a cabeça, satisfeito. Carlos. Pelo menos aqui tudo faz sentido. Nada de devaneios, nada de confusão. Carla foca no bolo, corta uma fatia e come com voracidade. Os traditos sorriem alto. Sequência 13 externa, casa do Silva, manhã. Ouve-se uma buzina. Na calçada, o ônibus escolar aguarda os jovens estudantes. Paulo e Carla correm e entram no ônibus. Marcos. É o que sempre digo, as pessoas vão à aula para tudo, até para estudar. Célia. E tem mais, ou coisa para ter letras é livro. O ônibus parte, e os vizinhos o seguem com o olhar. Suas expressões são rígidas e imperturbáveis.
Joana. Bom, acho que já vocês dois já estão há tempo suficiente, me dão licença que vou ao salão de beleza. Marcos. Num salão de beleza tem de tudo até mulheres belas. Carlos. E eu tenho hoje muito gelo para enxugar. Fá de outubro. Sequência 14 interna, sala de aula masculina, Escola da Terra Plana, manhã. O professor Augusto, 40, caminha pela sala e escreve nomes de grandes líderes e guerreiros no quadro. Seu tom é firme. Professor Augusto? A bravura dos homens moldou nossa sociedade. Desde os tempos antigos, foram os responsáveis por liderar, proteger e decidir o rumo da humanidade. Paulo, sentado na fileira do meio, inclina-se para a frente. Paulo. Mas, e as mulheres? Elas não tiveram papel nenhum. Alguns alunos riem baixo. O professor também sorri. Professor Augusto? Paulo, as mulheres sempre apoiaram os homens. Isso não quer dizer que não tenham sido importantes. Mas veja bem. Ele aponta para o quadro. Professor Augusto? Quem tomou as grandes decisões? Quem construiu impérios? A história mostra que os homens sempre estiveram na liderança. Isso não pode ser coincidência, certo? Paulo fecha a cara. Corta para. Sequência 15 interna, sala de aula feminina, Escola da Terra Plana, manhã. A professora Lívia, 35, passeia pela sala, escrevendo no quadro o papel da mulher. Professora Lívia. Meninas, uma verdade inquestionável, atrás de todo grande homem, há uma grande mulher. Carla levanta a mão. Carla. Mas, e se fosse ao contrário? E se fosse a mulher a grande líder, e o homem estivesse atrás dela? A sala fica em silêncio. A professora ri baixinho, ajeita a saia antes de responder. Seu tom é gentil. Professora Lívia. Carla, querida, as mulheres são essenciais. Mas, sempre foi assim, nossa natureza nos fez assim. Se os homens lideram, é porque precisam da nossa força para isso. Carla cruza os braços, insatisfeita. Carla. Mas por que não poderia ser o contrário? A professora abre a boca, hesita um segundo antes de responder. Professora Lívia. Bem, talvez porque sempre tenha sido dessa forma. E se fosse diferente, quem sabe o que aconteceria? Carla se cala, insatisfeita. Corta para. Sequência 16 interna, sala de aula masculina, Escola da Terra Plana, manhã. O professor Augusto continua sua aula. Professor Augusto? Imaginem se, ao longo da história, os homens tivessem cedido seus papéis para as mulheres. O que teríamos? Um mundo diferente. Talvez menos estruturado. Talvez menos prático. Paulo. Ou talvez mais justo? Professor Augusto? A questão não é justiça, Paulo, é equilíbrio. Os homens são mais racionais, as mulheres são mais emocionais, e o mundo precisa de lógica. Corta para. Sequência 17 interna, sala de aula feminina, Escola da Terra Plana, manhã. A professora Lívia caminha até a mesa de Carla. Professora Lívia. Carla, eu entendo sua inquietação, mas a natureza já decidiu isso por nós. Ela volta para o quadro e desenha um círculo menor dentro de um maior. Professora Lívia. O homem é a estrutura. A mulher é o coração. Um não funciona sem o outro, mas apenas um pode guiar. Carla desvia o olhar para a janela, incomodada. Professora Lívia. É assim que sempre foi, e talvez seja assim que sempre será. Corta para. Sequência 18 interna, empresa de trabalho de Carlos, setor de enxugar gelo, manhã. Carlos está concentrado, passando, com cuidado, um pano em um bloco de gelo. O som da água que pinga ecoa pelo setor. Ao seu lado, colegas realizam tarefas meticulosas. Um funcionário enfia pregos em barras de sabão, com precisão calculada. Outro ajusta a temperatura de cubos de gelo. Um funcionário aproxima-se de Carlos e coloca uma nova barra de gelo em sua bancada.
Funcionário 1. Chegou gelo novo. Agora é só enxugar bem. Carlos assente com um sorriso automático. Ele olha ao redor. Os colegas trabalham de forma mecânica. O som dos pregos na barra de sabão ressoa de forma rítmica. A pilha de blocos de gelo enxugados nunca diminui. Ele volta a esfregar o gelo, agora mais devagar e distraído. Carlos. Murmura. Isso derrete, não? Funcionário 2. O quê? Carlos. O gelo, se enxugarmos ele por tempo suficiente, ele. O funcionário 1 ri, dando-lhe um tapinha amistoso no ombro. Funcionário 1. Ou coisa para assumir é a dúvida. Continua esfregando. Carlos força um sorriso e retorna ao trabalho. Supérfluo, 40, o gerente, entra no setor, empolgado, segurando uma prancheta. Os funcionários interrompem suas atividades para ouvir o anúncio. Supérfluo. Boas novas, equipe. A empresa está em franca expansão. Alguns funcionários murmuram com satisfação, outros aplaudem, com discrição. Supérfluo. Por isso, contratamos 2 novos especialistas para otimizar nossos processos. Conheçam o empacotador de vento e o coçador de saco. Os funcionários trocam olhares. Do outro lado do setor, o empacotador de vento entra em ação. Ele abre um saco plástico com cuidado. Sapra com precisão dentro dele e fecha com um nó preciso. Entrega ao coçador de saco. O coçador de saco recebe o saco cheio de vento. Sem hesitação, coça-o repetidas vezes. Em seguida coloca o saco dentro de uma caixa. O processo se repete. O gerente bate palmas. Supérfluo. Isso é eficiência. Agora, todos de volta ao trabalho. Carlos apenas observa. Carlos. Baixo, para si. Isso não faz sentido. Os funcionários retornam às suas funções. Fá de outubro. Sequência 19 interna, salão de beleza, terra plana, manhã. O salão está cheio de mulheres, cada uma em sua rotina de beleza organizada. Um secador gigante zuna sobre a cabeça de uma senhora de cabelo armado. Uma manicure lixa as unhas de outra cliente, com movimentos precisos. Tesouras cortam cabelos com perfeição rituosa. Joana está sentada em uma cadeira, à espera de sua vez. Ela folheia uma revista, atenta ao que acontece ao seu redor. Mulher 1. Vocês viram? A vizinha nova, vive sozinha. Mulher 2. Sozinha? Mulher solteira depois dos 30. Algo errado. Aí tem. Manicure. Aposto que é dessas que não arrumou um marido porque fica com ideias estranhas na cabeça. As mulheres riem. Mulher 3, no secador. E tem coisa pior, disseram que no bairro de lá tem gente que acredita em 3 gêneros ou mais. Silêncio. Pausa. Mulher 1. Credo. Ou coisa para confundir a mente é essa tal de diversidade. Mulher 2. Só existem 2 opções. Desde sempre. Cabeleireira. Ainda bem que aqui a gente não se perde nessas maluquices. Joana mantém um sorriso tenso e finge folhear a revista. Do outro lado da sala, outra conversa. Mulher 3. Agora, sabe o que eu acho um absurdo? Homem querer dividir tudo com mulher. Mulher 2. Exatamente. Meu marido não lava nenhum prato e tá certo. Homem é para trazer sustento, mulher é para manter a casa bonita. Mulher 1. Esses moderninhos que querem igualdade são um perigo. Todas assentem, satisfeitas. Joana olha em volta. Nenhuma discordância. Manicure. E vocês ouviram da moça que, bem, que gosta de outras moças. As mulheres arregalam os olhos. Mulher 2. Gente, e ela nem tenta disfarçar. Mulher 3. Imagina o que os filhos dela vão pensar. Se ela tivesse filhos, né? Mulher 1. Bom, cada um faz o que quer, desde que longe da gente.
Mais risadas. Joana só observa. O secador desliga, quebra o som abafado da conversa. Cabeleireira. E então, Joana, o que vamos fazer hoje? Joana abre a boca para responder, hesita. Seu olhar recai sobre todas aquelas mulheres. Ela força um sorriso discreto. Joana. Só aparar as pontas, por favor. A cabeleireira começa a cortar os cabelos dela. O zunido das tesouras mistura-se ao burburinho das conversas. Sequência 20 interna, corredor escolar manhã. As portas das salas se abrem ao mesmo tempo. Meninos e meninas saem, separados. Paulo e Carla se encontram no meio do corredor. Trocam um olhar de cúmplice. Ao fundo, os professores observam os dois. Fá de outubro. Sequência 21, interna, cozinha do Silva, manhã. A rotina se repete. Agora existe uma tensão no ar. Joana prepara panquecas finas, suas mãos estão ligeiras e trêmulas. Carlos lê o jornal do regime, por um instante, ele para, franze a testa ao ver uma manchete, antes de virar a página. Carla mexe o suco, seu olhar está perdido. Paulo observa tudo, inquieto. Paulo. Eu preciso falar com vocês, de novo. Carlos ergue os olhos do jornal, com uma visível hesitação. Carlos. Paulo. Eu lembro de coisas que não fazem sentido aqui. Nós não pertencemos. Ouve-se uma batida forte à porta. Todos congelam. Carlos troca um olhar rápido com Joana. Carla já está parada, tensa. Joana. São os vizinhos. Carla faz um gesto para todos ficarem em silêncio. A batida se repete, mais forte. Carlos. Sussurra. Se ficarmos quietos, eles vão achar que saímos cedo. A batida fica mais insistente. A porta é arrombada. Agentes do regime armados invadem a casa. Agente 1. Todos devem comparecer ao Dia Nacional de Imunização. Agente 2. Agora. Os Silva são escoltados para fora de sua casa, sem tempo para reagir. Antes de sair, Paulo olha para debaixo da mesa, onde os pergaminhos continuam escondidos. Corta para. Sequência 22 externa Rua do Silva, manhã. Os vizinhos assistem, impassíveis, enquanto a família é levada. Marcos. Coisa para proteger é a imunização. Célia. Coisa para ser obrigatória é a saúde. Os Silva passam por eles sem dizer nada. Sequência 23 externa, Praça Central manhã. A família Silva é escoltada até uma grande praça, onde outras famílias já estão enfileiradas, à espera da imunização. Agentes do regime, em trajes impecáveis, aplicam injeções com gestos robotizados. No alto de uma coluna, uma grande tela pisca com a silhueta do mito, que observa tudo. Sua voz ecoa na praça. Mito, V.O. A obediência é a maior forma de liberdade. Assim, todos devem se submeter à imunização cerebral completa, pois assim iremos erradicar o vírus da dúvida. A família Silva se dá as mãos, apavorados. Fá de outubro. Fim do episódio 2.